Recentemente, nós fizemos uma live onde a gente fez uma one shot de Symbaroum. E aí, muita gente ficou em dúvida, porque é um tanto quanto diferente o sistema. Quais são as raças de Symbaroum? Porque apesar de existir raças muito conhecidas dos jogadores, tem algumas que são bem desconhecidas. E a raça, você vai entender que ela tem um papel um tanto quanto diferente em relação a outros D20, como o D&D ou Tormenta 20, que são os que a gente fala bastante aqui no canal. Então hoje eu vou contar um pouco sobre cada uma das raças e qual é o papel delas no Symbaroum. Chegou agora? Rola a iniciativa então! Bom, em Symbaroum, as raças têm um papel totalmente diferente. Já começa que elas não funcionam da mesma maneira que nos D20 tradicionais, por assim dizer. Normalmente, quando você vai jogar um Tormenta ou vai jogar um D&D, você escolhe a raça por bônus que ele vai trazer, de repente em atributos, muitas vezes, ou talvez algum poder, ou então alguma perícia específica. Ela traz alguma coisa às raças aqui no Symbaroum, mas ela não modifica tanto quanto nos outros sistemas, é bem diferente. Ela tem um papel mais para dizer quem você é do que realmente te transformar em alguma coisa. Então, com isso, você pode ser qualquer coisa na raça que você escolher. Só que normalmente ela tem um papel dentro de Symbaroum. Normalmente ela tem uma, não posso dizer uma função, não é a palavra certa, mas é o que faz sentido na vida dela. E o que faz mais sentido é você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, é hora de se inscrever aqui e fazer parte da maior legião de mortos-vivos que temos no YouTube. A gente sempre está trazendo novidades, procurando trazer novos sistemas. E hoje eu vou falar das raças tanto do livro básico quanto do guia avançado também. Então, se inscreve no canal e vem fazer parte aqui da Legião. E se você puder dar um apoio aqui para o canal como membro, isso ajuda demais. A gente já tem uma galera que está apoiando, faz com que a gente melhore equipamento, edição, um local melhor para gravar com uma acústica melhor, que hoje a gente tem, o que a gente consegue. Bom, nós começamos com os humanos. Os humanos possuem variações, tá bom? Primeiro de tudo, nós temos os ambrianos. Os ambrianos são aquele povo que veio daquela guerra, que chegou a essas terras que pertenciam aos bárbaros. Então, com isso, eles trouxeram os seus costumes de lá e as suas crenças também. E com isso, eles começam a explorar o local e, inclusive a floresta de Davokar, que é um grande problema. Afinal, os outros humanos, que são os bárbaros, já convivem com a floresta há muito tempo. E eles sabem respeitar a floresta devido a essa ameaça sombria que existe, que provavelmente foi responsável pelo fim da civilização de Symbaroum, que é um dos grandes enigmas que a gente tem dentro desse cenário. Então nós temos o Ambriano, que é aquele cara que chegou no local, né? Seria os colonizadores, entre aspas, chegando no local e querendo pôr as suas crenças e muitas vezes duvidando das crenças que já existem no local, querendo explorar a floresta ou mesmo os seus tesouros escondidos ou mesmo os conhecimentos perdidos. Muitas vezes alguns não levando muito a sério a parte da corrupção e da sombra que existe na floresta. Sabe que é uma ameaça, mas continua desafiando as tradições antigas. Já os bárbaros aprenderam a viver com a floresta, mesmo sabendo dos seus perigos, e a respeitá-la. Então eles normalmente viviam numa parte, digamos, mais tranquila, a floresta clara. Se você não está entendendo, eu expliquei o que é a Davokar clara e a Davokar escura. Vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês, aqui no card. Dá uma conferida que lá eu expliquei tudo sobre a floresta. Uma outra raça interessante é o Cambiante. Ele é um elfo que é colocado no lugar de crianças sequestradas. Os elfos aqui sequestram crianças humanas e colocam elfos para viver. Eles têm uma vida mais curta do que um elfo normal do cenário, mas ao mesmo tempo mais longa. Ninguém sabe direito por que há essa troca,
qual é a intenção deles, o que eles pretendem fazer. E alguns deles possuem traços metamorfos, ou seja, eles podem mudar a forma, na verdade a grande maioria deles. Além de possuir vida longa, que faz com que eles vivam mais do que os humanos. Existe uma série de teorias do porquê que existe isso, que eles estão aqui para espionar os humanos, para trazer informações, mas a verdade é que ninguém sabe. Então você vai ser um cara que sempre vão estar desconfiado de você e que você pode trair a humanidade a qualquer momento pro lado dos elfos. Que para quem não sabe, os elfos aí não são tão bonzinhos quanto a outros cenários, nem tão heróicos, tá bom? Mas eu vou falar deles porque é possível jogar com ele no guia avançado de Symbaroum. Agora, pra galera de Tormenta, esse aqui não vai ser tão fora do comum. O Goblin. É possível jogar com ele. Eles não têm uma origem muito bem definida. Saíram das profundezas de Davokar. Fazem uma algazarra danada perto do Forte Cardo, onde se estabeleceram. E normalmente eles trabalham nos piores serviços que você pode imaginar. É muito diferente do Goblin que a gente conhece de Tormenta até esse ponto. Mas eles são aí trabalhadores e muito menos engenhoqueiros, tá bom? Muito menos inventivos quanto no outro cenário. Eles são mais a força braçal aí, muitos agindo até mesmo como ladinos por questão de sobrevivência. Não são muito bem vistos no cenário devido a essa bagunça que eles fazem normalmente, mas são aceitos porque eles fazem serviços que os humanos não querem fazer. E é possível você jogar com ogros. Ogros também é uma opção, só que ele é bem diferente, tá bom? O ogro, ele surge da floresta já na idade adulta, ninguém sabe se direito como que ele surge, só que ele, além disso, surge sem memória nenhuma. Então a galera que gosta daquele que tem amnésia no passado, o ogro já é perfeito, já tá resolvido aí. Então muitas vezes eles acabam sendo treinados, entre aspas, muitas vezes pelos goblins ou pelas bruxas bárbaras, usando eles como batedores, pois eles têm aí vida longa, vivem mais que os humanos. Ele também possui pária, então faz com que os goblins acabem se relacionando bem com eles, porque eles também não são muito bem aceitos, mas querem a força braçal. E é possível pegar o robusto, né? Então aquele ogro mais forte, mas ao mesmo tempo você consegue fazer aquele ogro mais fraco, caso você não pegue um robusto, por exemplo. Então você consegue ter uma variedade enorme de funções que o ogro pode estar fazendo dentro do jogo. Ele não precisa ser o bárbaro burro que bate em todo mundo. Os elfos vieram do oeste e se fixaram em Davokar como protetores da floresta, como para não deixar o mal adormecido que existe lá, a sombra que existe, desperte e cause destruição. Hoje em dia, os elfos que já existem lá nem conheceram as terras do oeste e não acreditam que vão retornar para lá, pois eles acreditam fielmente que a função deles é proteger a floresta e impedir que esse mal desperte. Então você fica na dúvida se eles são realmente heróis que estão impedindo desse mal acordar, ou se eles são vilões que simplesmente não querem que descubra o que houve em Symbaroum, ou encontre os tesouros, ou qualquer outra coisa do tipo. Então sempre paira uma dúvida sobre que lado o elfo está. E por eles não receberem muito bem as pessoas dentro da floresta, e alguns tipos de elfos até mesmo atacando sem nenhum primeiro aviso, eles não têm a melhor das imagens em relação às outras raças. E muitos temem eles, pois os ataques deles muitas vezes são devastadores nas caravanas que resolvem explorar a floresta. Os elfos normalmente fazem um papel do quê? Ele pode ser um exilado, ele pode ser um mediador que tenta fazer uma conversa entre elfos e humanos para entrar num acordo. Ele pode ser um exilado, então ele perdeu a sua honra, a sua tradição e foi expulso pelos elfos e agora vive entre os humanos, não muito bem visto. Ou ele pode ser um vingador, que está lá para vingar alguma coisa. Anões, sim, eles existem aqui também, mas eles são magros e não tão fortes, não tão robustos, e também não tem nada de barba. A parte deles serem ranzinzas é praticamente isso que a gente tem também. Eles não são de falar, a vida deles é a família, é muito difícil encontrar anões fora da montanha, e os que estão fora não são muito de conversa e não ligam muito para a família. A grande maioria dos anões são ligados diretamente à família deles, e a tradição deles é passada apenas através da fala. Então você vê que ele tem uma imagem totalmente diferente do anão que gosta de explorar, procurar minérios, apesar deles viverem nas montanhas.
eles não são muito de conversas e para eles o campo de batalha é o mundo. Então é meio que eles contra o mundo, tá bom? O engraçado é que não há relatos de anões por parte de elfos e trolls, que às vezes têm histórias mais longas, antes da queda de Simbara. Então há toda uma mística em volta deles, de como eles surgiram e de como eles vieram, já que isso é mantido em segredo e mesmo alguns estudiosos humanos que tentaram descobrir não conseguiram informação nenhuma útil. Então pode ser que eles estejam ligados à queda de Simbara. Humano sequestrado. Ele também é uma raça porque é diferente, tá bom? Aqui. Lembra que eu falei que existiam os humanos que eram sequestrados e substituídos por alguns elfos? Exatamente esses humanos sequestrados, eles são criados pelos elfos para se tornarem guerreiros, tá? Eles são considerados meio que animais de estimação dos elfos, muitas vezes, são até bem tratados e considerados fiéis, mas não são considerados iguais. E por que isso ocorre? Você acaba encontrando, às vezes, humanos sequestrados lutando ao lado de elfos, pois eles são um aprendiz exótico e não conheceram mais nada. Basicamente, a síndrome de Estocolmo, né? Para quem já ouviu falar, eles acabam defendendo com unhas e dentes os que sequestraram ele quando era criança. Afinal, eles nem têm memória de que isso ocorreu. Então, para eles, aquilo é o normal que existe. Para eles nasceram ali, foram criados ali e devem continuar ali, protegendo as pessoas que sempre os alimentaram. E por que os elfos vêm fazendo isso? Porque muitos elfos, devido ao aumento da escuridão de Davokar, não vêm passando da primeira dormência e chegando à fase de verão, que é um elfo mais combatente, mais guerreiro. Então a falta desses guerreiros está fazendo com que os elfos tragam humanos para suas fileiras. Talvez esse seja o motivo dos sequestros, né, de levarem esses bebês humanos para dentro da floresta, mas não se entende muito bem, pois eles levam um elfo de volta para lá. Então meio que fica, leva um para lá e traz outro para cá, não muda-se muita coisa. Precisaria se esclarecer mais como tudo isso está ocorrendo e por que isso está sendo feito. E esse é um dos grandes mistérios que essa raça pode apresentar no seu roleplay. E por último, mas não menos importante, nós temos o Troll. O Troll é um ser um tanto quanto enigmático, pois existe no subsolo, mas também existe na superfície. Para todas as outras raças, eles são considerados violentos e prontos para destruir tudo, roubar ou defender aí. Mas eles possuem também uma cultura que podem criar, como artesãos, por exemplo. Eles não são totalmente selvagens, tá bom? Só que um Troll não nasce, tá? Ele não pode nascer automaticamente. Isso daí faz parte de um Goblin. Quando o Goblin sente que vai dessa para outra, né, que ele sente aquela fungada aqui do gelado no pescoço, que ele vai de arrasta para cima, ele vai para o submundo e um casulo se forma em torno dele. Muitos deles não sobrevivem a isso daí, mas alguns deles sobrevivem se tornando trolls. Então eles podem fazer parte tanto dos trolls do submundo, quanto dos trolls que existem na superfície, como bandos de ladrões e coisas desse tipo. A importância do troll para o seu grupo é o que ele pode produzir para a comunidade toda de trolls, seja ele como guerreiro, artesão, místico ou qualquer coisa desse tipo. Então você veja que ele é bem diferente do troll tradicional que nós estamos acostumados. Mas me diz aí nos comentários, o que você achou das raças? Você achou bem diferente? E essa ideia dela trazer mais um roleplay do que bônus para a sua ficha? Achou legal? Não achou? Prefere o D20 tradicional? Põe aí nos comentários aí. E se você puder, enquanto estiver assistindo esse vídeo, se ainda estiver em financiamento coletivo, ajuda a gente aqui no financiamento do Guia Avançado do Jogador e muitas mais obras para Simbaro, que eu vou deixar o link aqui do cartaz para vocês apoiarem, caso vocês possam, porque é um RPG que vale a pena. Assiste a nossa one shot aqui que eu vou deixar desse lado para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas vou deixar também um outro vídeo de Simbaro que eu falo mais um pouquinho, assim você conhece mais um pouco. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, o Necromante vai surgir aqui no meio, bem facinho, bem fácil para você se inscrever. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!